Olá, bom dia, tudo bem com você? Trouxe mais uma devocional para abençoar o seu dia. O texto de hoje é 1 Samuel 12, 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes de continuarmos, quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se caso você ainda não for inscrito. Amém? O texto diz assim: uma chave para a oração eficaz é colocar o foco nos outros e não ficar obcecado com as nossas próprias necessidades. Podemos certamente orar por nós mesmos e pedir a Deus para suprir as nossas necessidades, mas precisamos evitar orar por nós mesmos o tempo todo. As orações de autocomplacência, egoístas e egocêntricas, não são eficazes, de modo que precisamos realmente nos certificar de passarmos tempo orando por outras pessoas também. É comum eu ficar sabendo a respeito de 4 ou 5 pessoas que precisam de oração, e quando alguma dessas orações são atendidas, tomo conhecimento de outras pessoas para orar. A sua vida provavelmente é semelhante à minha. Você ouve falar de alguém que perdeu um ente querido recentemente, alguém que precisa de um emprego, alguém que precisa de um lugar para morar, alguém que acaba de receber um diagnóstico negativo do médico, alguém cujo filho está doente ou cujo cônjuge saiu de casa. As pessoas têm todos os tipos de necessidades e precisam das nossas orações. Deus quer que oremos uns pelos outros com sincero amor e compaixão. Quando oramos por outras pessoas, estamos semeando sementes que trarão uma colheita em nossa própria vida. Lembro-me de uma mulher que me disse que assistiu uma das conferências em que orei para que as pessoas enfermas fossem curadas. Embora ela tivesse leucemia, começou a orar para que outros fossem curados e nem pensou em orar por si mesma. Na semana seguinte, ela tinha uma consulta médica e depois de um check-up e de um exame de sangue, ficou sabendo que, embora eles não entendessem o que havia acontecido, ela não tinha mais a doença. A palavra de Deus para você hoje é: quanto mais você estende a mão para os outros, mais Deus estende a mão para você. Isso que nós lemos hoje me faz lembrar de um dos mandamentos, um dos principais mandamentos que Jesus deixou para a gente: amar ao próximo como a ti mesmo. O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, como a mim mesma. Então, tem um outro versículo que a gente deve fazer aos outros aquilo que nós desejamos que fizessem com a gente. Então, por que não orar? Por que não ministrar sobre outras pessoas? Eu lembro de uma frase que o pastor me disse uma vez: enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. E isso é muito verdade, porque quando a gente tira o foco da nossa própria vida, do egocentrismo, do eu, nós estamos nos preocupando com a vida de outras pessoas, nós estamos orando por outras pessoas, vendo a necessidade. Lembra da igreja primitiva? Quando repartiam o pão, quando iam de casa em casa e oravam uns pelos outros? É isso, é disso que nós estamos falando aqui hoje. É disso que o texto vem trazer, para que nós possamos olhar mais para o outro, para a necessidade do outro, para orar, para interceder, para ajudar no que for possível. Não significa que nós não devemos orar por nós, que nós não devemos fazer algo por nós mesmos. Sim, nós devemos fazer. Temos que cuidar, que amar ao próximo
como a nós mesmos. Então significa que temos que nos amar, temos que cuidar, temos que orar pelas nossas coisas, sim. Mas a proposta aqui hoje é não fazer dessa oração e desse cuidado somente para si mesmo. Façamos para nós, mas olhemos para o outro. Nos últimos tempos, nós temos visto as pessoas se fecharem muito. As pessoas ficaram com medo de se relacionarem uns com os outros, e isso trouxe muito egocentrismo para dentro das pessoas e fez com que as pessoas deixassem de se preocupar mais, uns com os outros. Preocupam somente com si mesmas. E Deus não deseja isso. Deus quer que a gente mostre o amor dele, cuidando dos outros, orando pelos outros. E enquanto nós fazemos isso, Deus cuida de nós. Isso é muita verdade. Vamos orar para que o Senhor ele desperte em nós esse sentimento de olhar ao próximo, olhar para o outro e não somente para nós mesmos. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigada pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que é perceptível a cada manhã. Podemos ver, ó Deus, que o Senhor, mais uma vez, exerceu a tua misericórdia com as nossas vidas, nos dando mais um dia de vida. E nós te louvamos por isso, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que possamos, ó Pai, olhar ao próximo, olhar uns aos outros, com o olhar que o Senhor tem. Queremos ver como o Senhor vê. Queremos poder servir, ó Deus, ao nosso próximo, poder amar o nosso próximo, poder, ó Deus, olhar e entender muitas vezes o que aquela pessoa precisa. Podemos nos dispor para ajudá-la, podemos orar, podemos fazer tantas coisas, ó Pai, e muitas vezes nós não fazemos. Que o nosso coração esteja mais sensível a essa obra, que é uma obra de amor que o Senhor deseja realizar através de nós. Que estejamos disponíveis, ó Pai, a cumprir o teu querer, o teu chamado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia.